Feliz sábado a todos. Que Deus seja louvado pela oração, pelo louvor e que tudo mais uma vez possa ser feito para a honra e glória do nome do Senhor. O título ali sempre foi muito sugestivo. Sempre ficou na minha cabeça quando tinha que fazer uma semana aqui. Só vai ficar escuro se você deixar de brilhar. Acho que essa é a verdadeira mensagem desta semana. Eu acho que é isso que nós temos que levar dentro do nosso coração. E tenho certeza que as palavras ali faladas, quando a Bíblia foi aberta, que acima de tudo, essa frase possa simbolizar algo grandioso na sua vida. Mas eu queria chamar aqui uma pessoa especial. Eu queria chamar aqui o Luiz. Isso? Você vem aqui à frente? Eu queria chamar aqui o Luiz. E queria perguntar algo para o Luiz. O Luiz tem algo para compartilhar com vocês. Eu tenho certeza que ao longo da semana muitos testemunhos foram contados. Mas eu acredito que é um testemunho também que fala nos nossos corações. Você quer falar um pouquinho? Vou deixar que você fale um pouco. Vamos ver aí o que você preparou para a gente. Essa lanterna aqui, ela foi usada durante a semana toda, né? E eu gostaria de chamar uma pessoa aqui. Ela vem mostrando, vem sempre chamando alguém aqui especial, né? Que foi? Mas eu digo que exatamente há 23 anos atrás, ela abriu uma porta para mim. Era de noite. Eu até penso que no início eu apenas a via na porta. Mas quando ela abriu a porta, eu vi uma luz. Ela tinha uma luz, mas ela me mostrou outra luz, a luz de Jesus. No dia 19 de agosto de 1995, era eu que descia no tanque do batismo. Graças a você. Amém. Deus não me deu só uma esposa. Deus também me mostrou a luz que me trouxe para cá. Eu agradeço muito a Deus, não só pela esposa, mas porque Deus me mostrou o caminho através de você. E ela também é uma luz lá em casa. Tem as crianças, a Nicole e o Arthur, bem empolgadinho. Mas é assim, a gente, como família, a gente sabe que nós não somos perfeitos. Mas eu reconheço que dentro de casa também ela é uma luz para os nossos filhos também. Então, eu tenho muito a agradecer a Deus, primeiramente por Jesus ter morrido na cruz por mim, mas também por ter me dado uma família. Amém. Convido a igreja como estamos, aproveitando que o casal está aqui, vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus por essa semana, pela liderança desta igreja, pelo empenho da juventude, do Ministério Jovem, e por todos que estiveram aqui presentes. Feche seus olhos nesse momento, vamos orar.
Obrigado a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá a cada dia para que nós possamos ser luz em meio às trevas. Que o Senhor continue nos abençoando grandemente e, acima de tudo, temos a certeza que o Senhor está ao nosso lado. Aqui tem uma família, o Merli e o Luiz, e também seus filhos. Que o Senhor abençoe eles grandemente. Meu Pai, qualquer tipo de seta maligna, qualquer tipo de empecilho de Satanás que seja colocado sobre essa família, possa ser vencido mediante seu santo e poderoso nome. Seja conosco, abrimos a sua palavra, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Deixa eu mostrar algo para vocês. Eu sou da década de 80. Se você é da década de 80, você com certeza tem na sua memória, pode colocar na sua memória, alguns desses itens aí. Você conhece algum desses itens aí? Por exemplo, aqui o famoso bip, né? Você deve conhecer um pouquinho, deve relembrar. Esse daqui fez muito sucesso na fita cassete ou videocassete. Rebobinação, né? Você colocava a fita e tinha que rebobinar novamente para entregar. Mas olha, os disquetes aí são sensacionais, né? Com seus grandes espaços que ocupavam, mas não dava para guardar nada dentro, né? Só ocupava espaço. Mas isso daí eu gostava demais, que era a fita, não era a fita cassete, como é que se chama? Fita cassete, né? Tem videocassete e o VHS, que é feito. Olha, sabe o que era interessante? Se você é um cantor, você sabe muito bem como você já passou problemas com isso daqui. Você deixava certinho ali, entregava na mão do sonoplasta, olha, amigo, lado A, não adianta, lado A, você marcava lado A aqui, tudo certinho, e quando você estava na frente, o sonoplasta por algum momento se enganava, colocava no lado B, confundia tudo para tentar retornar, era um problema sério. Então você já deve ter passado por problemas como esse, passa para mim. Mas olha, eu gostava demais, era disso daí, olha, para mim isso era tecnologia na minha mão. Walk-talk sensacional, uma comunicação aí de talvez 5 metros de distância, né? Com o seu famoso código Morse, que até hoje eu não aprendi como funciona, complicado, né? Mas olha, o que eu gostava mesmo era isso aqui. 9.999 jogos em um. Sensacional, quando você ligava, era tudo a mesma coisa, né? Só de montar, mas era muito bom, faz parte da minha infância, são lembranças que eu tenho, faço mais um, por favor. Mas aqui, ó, isso daqui me lembra muito a minha infância. Fanta uva e Fanta laranja. Vou falar para você por quê. Até os 8 anos de idade, eu nunca havia tomado refrigerante, verdade. E todo dia lá em casa tinha Fanta uva e Fanta laranja. No café da manhã, no almoço e na janta. Mas eu não entendia muito bem o que era aquilo. Minha mãe simplesmente fazia aí os seus apetrechos, né? Fanta laranja era simplesmente suco de laranja com cenoura. E eu achava aquilo saboroso. Todos os dias no café da manhã, almoço e jantar, sempre falava com meus amigos, olha, Fanta laranja lá em casa nunca falta. E a Fanta uva era simplesmente o suco de beterraba, isso mesmo. Suco de beterraba era a Fanta uva. E olha, para mim aquilo dali era fantástico e fascinante. Até que um dia, um certo tio veio me visitar, me levando para brincar pela rua, parou num determinado lugar, numa barraca, um botequim, pediu uma Fanta uva. Eu falei, tio, já tomo isso sempre. Não, toma mais um pouquinho. E quando ele abriu, fez um barulhinho diferente. Eu, opa, tem alguma coisa aí que eu não tenho lá em casa. E aí foi quando eu passei a me envenenar com isso aí. Mas até os 8 anos de idade, eu nunca havia experimentado nenhum tipo de refrigerante. Olha, passa mais um. Mas a criançada na nossa época lembra muito isso daí, né? O melhor brinquedo que já inventaram foi esse. Não há outro brinquedo melhor do que esse. É o famoso pirocóptero. Né? Várias formas de se jogar, de cabeça para baixo, cabeça para cima, com o dedinho. Não sei como você costumava lançá-lo, mas olha, criançada, se vocês nunca viram isso daqui, o pessoal que é dessa época sabe que é a melhor invenção que já teve. Olha, essas balinhas aqui, ó, se você tinha um inimigo na escola, a primeira coisa que você fazia era dar essa balinha para ele.
doido para que ele engasgasse. Morre aí, meu filho, vai, pode chupar, é isso mesmo. Era engolir, e você aí tinha um problema sério. Mas olha, o que suco fazia muito sucesso, né? Porque ele sujava não só por fora, mas por dentro também. Era uma bagunça total. Mas olha, o chiclete POC sempre foi o maior barato realmente, né? Ele tinha suas tatuagens, né? Foi a primeira vez que eu comecei a usar tatuagem e tal, né? Colocava no corpo inteiro, era bem legal. Passa mais um, acho que tem mais um. Sim, isso fez sucesso demais, olha. Os Ionô da Coca-Cola. Quem nunca se machucou com o bate-bag, né? Mola maluca, sensacional, né? Mas olha, quando eu recebi isso daqui pela primeira vez, foi quando eu realmente pensei, agora eu posso cuidar das outras pessoas. Era o famoso Tamagotchi, né? Eu recebia, eu ganhei o meu pela manhã, cuidei dele direitinho, meio-dia ele já estava morto. Eu falei, que isso? Uma dificuldade, né? Nunca passava o dia inteiro antes que o menino morresse. Mas olha, fez parte da minha infância. Foram coisas que me lembraram ou me lembram a minha infância. Passa mais um, acho que tem. Mas as brincadeiras eram sempre aquelas que deixavam a gente marcado realmente, né? Não só pelo fato de brincar, mas pelos locais onde nós brincávamos. Sempre saía todos machucados, porque era na rua, no lixo, aonde fosse, a juventude gostava de brincar. Pique-esconde era sensacional. E o interessante era que cada rua tinha uma regra. Isso que era legal. Se você fosse brincar na rua A, lá tinha uma regra para o pique-esconde. Ah, como é que você brinca aqui? Não, aqui a gente brinca assim, ó. Um olho fechado e o outro aberto. Mas que pique-esconde é esse? É assim. Mas quem disse que é assim? Aí sempre tinha aquele embate, né? Teu pai nasceu tem quantos anos? Ah, meu pai tem 50. O meu tem 51, então ele sabe mais do que o seu, ele me ensinou assim. E a gente ficava naquilo ali, né? Do jeito que as pessoas iam falando, iam mostrando, nós íamos acreditando que as regras iam funcionando. Pique-esconde fez muito sucesso, passa mais um para mim. Esse daí a mulherada arrebentava, não dava para ganhar das meninas, né? No final, os meninos chateados iam sempre lá e cortavam o elástico para terminar a brincadeira. E as meninas sempre ganhavam, sabiam fazer de tudo. Passa mais um, por favor. Isso também é muito legal. Competição rua contra rua. Era muito bom fazer parte desse tipo aí de evento, né? Ainda mais quando você pintava a sua garrafa, colocava um pouquinho de terra ali para que não caísse com tanta facilidade, né? E aí quando a bolinha batia, só balançava, mas não caía e ninguém sabia o porquê. Mas olha, se tinha um que me chamava a atenção era esse, amarelinha, pode passar. Amarelinha eu brinquei bastante, né? Muito bom de se brincar. Hoje em dia, a juventude, as crianças não brincam tanto como nós brincávamos antigamente. Mas essa próxima é minha brincadeira predileta. Ah, pular corda, né? O homem bateu em minha porta. Você sabe como é que a musiquinha, né? Muito fácil. Isso daí também não tinha para os meninos. Era sempre vitória certa das meninas. Mas acho que eu quero chegar nessa daí, ó. Passa agora. Isso. Como é que se fala aqui? Cobra cega ou cabra cega? Hã? Cobra ou cabra? Misturado. Alguns estão falando cobra, outros falam cabra. Eu sempre pergunto porque eu ainda não adivinhei qual é o nome correto, se é cobra ou se é cabra. Mas essa brincadeira era fenomenal, né? As pessoas vendavam os seus olhos, você ficava cego ali por um determinado momento, todo mundo te girava, e cada um saía correndo, e a pessoa ia gritando, você ia tentando encontrar ele, né? Aí o cara vinha, encostava em você, dava um peteleco na sua cabeça, você virava. Era uma bagunça, era a minha brincadeira predileta. Ficar cego por um momento, não conseguia enxergar, tentar imaginar o mundo à minha volta, aquilo que estava acontecendo, o que as pessoas estavam fazendo, era uma das minhas brincadeiras prediletas. Mas sabe o que acontecia? Quando a brincadeira acabava, eu simplesmente tirava a venda e voltava a enxergar normalmente. Então a brincadeira não tinha isso, você estava ali, cego por um momento, tentando encontrar as coisas, ver as coisas, pegar alguém, segurar uma ou outra pessoa, mas quando a brincadeira acabava, você tirava a venda e voltava a enxergar novamente.
Contudo, o personagem de hoje não passa por uma situação como essa. Ele não poderia voltar a enxergar sempre que quisesse. Se eu pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, você vai saber ou vai compartilhar comigo uma história mais do que conhecida. Uma história de um personagem que, diferente da nossa brincadeira, não poderia enxergar sempre que quisesse. Na verdade, ele era um cego. A Bíblia fala o seu nome, Bartimeu, significa filho de Timeu. Interessante que nem todos os milagres de Jesus, os autores ou os evangelistas, colocaram o nome. Você tem a mulher do fluxo de sangue, a sogra de Pedro, a filha de Jairo. Percebe? Nem todos têm o nome incluso na Bíblia. Essa história se mostra tão importante que Marcos não deixou de colocar o nome do beneficiado. Bartimeu. Versículo 46 diz assim, ó, Marcos 10, 46. E foram para Jericó. Quando ele saiu de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Os cegos eram justamente o que as pessoas costumam dizer ou colocar na expressão como marginalizado. Você já ouviu falar nessa expressão? Marginalizado quer dizer aquele que vive à beira da margem ou à beira do caminho. Eles eram os marginalizados da época. Provavelmente os cegos sempre ficavam na frente de uma cidade ou ao fundo da cidade, na saída da cidade, para que ali pudessem fazer o que sabiam fazer, pedir esmola. Era a única forma que eles sabiam ou poderiam sobreviver em meio a tão turbulenta ou lugar tão turbulento como era a cidade nos dias de Jesus. Eles, na maioria das vezes, tinham alguém que cuidava, poderia ser o seu filho, já de uma certa idade, ou poderia ser também até um ajudante, uma pessoa para auxiliá-lo. Bartimeu está no final da cidade, está no fundo da cidade. Os cegos não tinham nenhum valor em meio à sociedade. Na verdade, os essênicos, que são uma seita separatista dos fariseus, eles costumavam se vangloriar por tacar pedras nos cegos. O cego não era aceito para que pudesse ser dividido nada ou nenhum tipo de ajuda a ele. Se ele desejasse sobreviver, teria que ficar à beira da cidade pedindo esmola. É isso que ele faz. A expressão que é marginalizado. Ele é separado, ele é um excluído da sociedade. A sociedade e a cidade se movimentam, não em prol dele. Ele está ali simplesmente para tentar ser beneficiado por alguém ou por algo que a sociedade possa dar para ele. O que ele escuta? Provavelmente, um dos seus ajudantes ou as pessoas que passavam ali sempre falavam de um tal de Jesus. É claro, ele provavelmente escutou a história de Jesus quando se encontrou com Zaqueu, de Jesus curando a filha de Jairo, de Jesus ressuscitando Lázaro, de Jesus cuidando e curando as pessoas. Talvez ele começou a pensar que esse tal de Jesus poderia ser a solução para o problema dele. E é por isso que essa história me chama a atenção. Ele está no final e diz assim, ouvindo que era Jesus. É claro, se a expressão fala ouvindo que era Jesus, ele provavelmente já tinha ouvido falar dos milagres e maravilhas que Jesus já havia feito no coração e na vida de outras pessoas. Ele vê ali uma única oportunidade. Interessante que ele não sabia que essa era a última vez que Jesus passava por Jericó. Ele não tinha ciência disso, ele não sabia que isso seria o último encontro dele com Jesus. Ele não sabia que Jesus logo iria para Jerusalém, em Jerusalém ele seria morto, e essa era a última oportunidade que ele teria. Ele não sabia disso. Isso não passava pela cabeça dele. Ele sabia simplesmente que Jesus passaria por ali, mas não sabia que era o último momento. Eu fico pensando quantas vezes eu e você não aproveitamos os momentos que temos nas mãos. Sempre pensamos que pode haver uma próxima vez, que pode haver um segundo momento. Bartimeu não quis saber disso. Ele não pensou, olha, se Jesus pode passar de novo, olha, talvez ele vá para Jerusalém e depois retorne por aqui novamente para chegar a Nazaré. Não, ele viu a oportunidade que tinha nas mãos
Todos os dias, a cada dia, Deus coloca várias oportunidades na sua mão, jovem, na sua mão, igreja. Como você tem aproveitado essas oportunidades? Aqui está Bartimeu, aproveitando a oportunidade que ele tinha. O grito é esplêndido, com certeza a multidão está falando, mas ele se põe a gritar mais alto que a multidão, mas as palavras são metodicamente medidas. Ele fala justamente algo que poderia ferir até mesmo os fariseus que estavam escutando aquele grito. Ele simplesmente diz assim, ó, Jesus, filho de Davi. Você vai encontrar essa expressão na Bíblia somente 70 vezes, filho de Davi. E todas elas fazem alusão ao Salvador. Em outras palavras, sabe o que Bartimeu está falando aqui? Bartimeu é aquele que necessita da cura física. Ele precisa voltar a enxergar ou enxergar pela primeira vez. Mas não é isso que ele exclama ao Salvador. Em outras palavras, ele está dizendo assim, Jesus, filho de Davi, ou seja, Jesus o Salvador, Jesus, aquele que é da raiz de Davi, Jesus o Messias prometido, tem compaixão de mim. Em outras palavras, ele não está pedindo somente a cura física, ele está dizendo assim, Jesus, aquele que pode me curar fisicamente, mas também pode me dar a salvação, mas também é o Messias prometido, mas também é aquele que pode mudar a minha vida, tenha compaixão de mim. É assim que Bartimeu trabalha, é assim que ele faz, não só clamando as bênçãos do Senhor. Eu fico impressionado quando muitas vezes a nossa igreja simplesmente se ajoelha e pede as bênçãos do Senhor. É claro, muitas vezes estamos atrás da bênção do Senhor e não do Senhor da bênção. Bartimeu é diferente. O que ele estava clamando aqui era justamente por um Senhor que poderia salvá-lo. Em outras palavras, ele está dizendo assim, Jesus, aquele que pode me curar fisicamente, mas que acima de tudo é da raiz de Davi, é o Messias prometido, aquele que veio para libertar o povo do pecado, tenha compaixão de mim. Impressionante como muitas vezes eu e você simplesmente estamos nos achegando a Cristo, pedindo simplesmente que Ele possa nos curar, que Ele possa abrir as portas, que Ele possa fazer a diferença nos nossos negócios, que Ele possa fazer a diferença na nossa escola, na nossa vida matrimonial, mas esquecemos de nos achegar a Ele e dizer, Jesus, filho de Davi, o Messias prometido, por favor, mude e molde também a minha vida espiritual. É isso que Bartimeu fala aqui. É uma cura por completo, não somente uma cura física. Contudo, 41 diz assim, ó, muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava mais alto, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão agora começa a repreender Bartimeu. Muitos o repreendiam. Interessante que a multidão não está sendo colocada ali para repreender Bartimeu. Esse não é o papel da multidão. A multidão está ali porque gostaria ou queria seguir a Jesus, atrás de N coisas, N milagres. Alguns, é claro, com o coração sincero, queriam ser transformados, mas a multidão agora começa a repreender Bartimeu. Eu fico pensando quantas vezes eu também sou repreendido pela multidão, quando às vezes quero alcançar ou buscar a Jesus. A multidão pode ser N coisas. Pode ser o seu amigo que fala para você, olha, esse negócio de buscar a Deus, esse negócio de igreja, esquece isso. Pode ser a sua família que não se apoia a você na sua decisão de servir ao Salvador. A multidão pode se repreender de diversas formas. Pode ser o seu chefe que fala para você que, olha, sábado é dia de você vir trabalhar, não de descansar, não de ir para a igreja. A multidão pode ser diversas pessoas e sempre são as pessoas que nos impedem de chegar a Cristo. Aqui a multidão faz esse papel. Ela está repreendendo Bartimeu. Ela está falando assim, ó, Bartimeu, você não é digno de chegar até o mestre. Bartimeu, preste atenção, você é um marginalizado. Menino, fica quieto, para de gritar esse negócio de filho de Davi. A multidão está repreendendo. Bartimeu, o marginalizado, agora está sendo repreendido pela multidão. O desfecho da história, nesse momento, parece que Jesus vai passar direto sem ouvir o clamor. Uma multidão gritando contra um marginalizado, Jesus apressado para chegar em Jerusalém. A festa estava para se iniciar. Contudo, é o versículo 49 que me chama a atenção. E ele para e molda o meu coração. No versículo 49, eu tenho uma aplicação extraordinária.
O versículo 49 diz assim, ó, parou Jesus. Jesus para nesse momento. Bartimeu está gritando, a multidão está repreendendo, Jesus simplesmente para. As pessoas começam a parar, eu fico pensando no efeito cascata, né? Todos parando ao mesmo tempo, e aí as pessoas se perguntam: ei, o que aconteceu? Ô Jesus, por que você não continua a caminhada? Simplesmente porque ali ele desejava transformar a vida de uma pessoa. Isso é o que Jesus sabia fazer de melhor: transformar corações, mudar as vidas. E olha, o mesmo Jesus que atuou no passado, ele continua atuando nos dias atuais. E sabe, igreja, é isso que ele sabe fazer de melhor: mudar corações, transformar vidas, parar em favor do necessitado. Você se considera um necessitado? Você se considera aquele que precisa de algo de Deus, precisa de uma orientação divina, precisa da mão forte de Jesus ao seu lado, precisa de uma cura espiritual? Jesus hoje também está parando em prol da igreja de Bela Aurora. Jesus hoje também está parando em prol dessa juventude. Jesus hoje está parando também em prol das famílias. Ele para aqui, não para fazer aquilo que a multidão desejava. Ele para porque uma pessoa está clamando em meio à multidão. Você tem clamado em meio à multidão? Você tem gritado, talvez, com toda a sua força? Você tem rompido os paradigmas do mundo? Tem levantado as suas mãos e dito: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim? Saiba que Jesus também está parando para atender o seu pedido. E ele para mais uma vez aqui nessa história e falou assim: chamai-o. Interessante que agora a multidão que o repreendia vai ao favor dele. Começam a chamar então o cego, dizendo: olha, tem bom ânimo, te levanta, ele te chama, você compreende. É por isso que não devemos dar ouvido à multidão, as pessoas que falam N coisas na sua cabeça, vários motivos para você não seguir a Cristo, começam a racionalizar a religião, começam a falar que talvez a Bíblia não seja válida para os dias de hoje, porque essa mesma multidão que apedreja as pessoas é aquela que num outro momento está a favor dela. E ela agora começa a invocar, a chamar: vem, meu filho, pode vir. O mestre parou em prol de você, você que não vale nada, você que é um marginalizado. Jesus parou em prol de você, pode vir. Chamaram. No 59, agora a história é com Bartimeu e Jesus. O 59 começa de uma forma extraordinária. Diz assim, ó: lançando de si a capa. Por que Bartimeu faz isso? Porque ele tira a capa. Que significado tem aqui? Porque Marcos é enfático ao colocar que Bartimeu lançou dele a capa. Provavelmente seria a única coisa que impediria Bartimeu de chegar mais perto até Jesus. Imagine comigo, um cego, provavelmente tinha ali o seu cajado, a sua muleta, uma pequena capa. Um cego para andar em meio à multidão, a dificuldade na qual ele teria, a capa poderia o atrapalhar. O que ele pensa? Vou lançar de minha capa. Vou tirar o que eu tenho que pode me impedir de chegar até Jesus. O que ele desejava é chegar até o filho de Davi o mais rápido possível. E é por isso que Marcos registra aqui, olha, Bartimeu lançou fora aquilo que poderia impedi-lo de chegar até Jesus. Você faz isso todos os dias. Ei, o que impede você de chegar até o filho de Davi? O que está impedindo você de chegar até Jesus? John Piper tem uma frase que me chama a atenção. Ele diz que o Twitter e o Facebook são a verdadeira mostra que a humanidade, ou que a igreja, tinha tempo de orar, mas não ora. Estamos conectados às redes sociais, conectados ao nosso trabalho, conectados ao dia a dia. A palavra parar, a palavra descansar, a palavra sentar, ela não faz parte do nosso vocabulário. É sempre avançar, ir em frente, trabalhar, se desenvolver, ganhar, quando muitas vezes estamos esquecendo de lançar a nossa capa. Estamos esquecendo de chegar até Jesus. Lançando a capa, é isso que Bartimeu faz. Ele simplesmente joga fora tudo aquilo que poderia impedi-lo de chegar até o mestre. Ninguém falou para ele: olha, Bartimeu, lança fora a capa. Ele simplesmente fez o que deveria ser feito. É por isso que eu sempre digo que o contato com você, entre você e Jesus, entre você e Deus, é uma coisa bem particular. Somente você sabe a capa que você tem. Somente você sabe aquilo
que te impede de chegar o mais rápido até o Mestre. Você clama e parece que não é escutado, você chora, você ora e parece muitas vezes que ninguém está te ouvindo. É porque provavelmente há muitas capas que só você conhece. Há muitas capas que ninguém mais sabe. Só você sabe o que você faz quando você está sozinho. Só você sabe o que você faz quando ninguém está vendo. São capas que muitas vezes nos impedem de ir até Jesus. Bartimeu lança de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Versículo 51, perguntou-lhe Jesus, um diálogo extraordinário. Bartimeu, Jesus, a multidão olhando. Versículo 51, perguntou-lhe Jesus, o que queres que eu te faça? Ei, Bartimeu agora tomou um tapa sem mão, vamos colocar assim, um tapa de luvas, ou sem luvas, me esqueci como é a expressão, mas em outras palavras, Bartimeu é um cego, está com aquele que sempre disseram assim, esse tal de Jesus pode curar as pessoas, ele pode salvar as pessoas, ele pode ressuscitar as pessoas, e agora está Jesus e Bartimeu, e Jesus faz simplesmente uma pergunta para ele, Bartimeu, o que você quer que eu faça contigo? Se coloque na situação de Bartimeu. Bartimeu provavelmente deve ter pensado assim, será que esse é realmente esse tal de Jesus? Ei, quem é o cego nessa história aqui? Será que ele não está vendo quem eu sou? O que eu preciso? O que eu necessito? Será que ele não está reparando isso? Contudo, acima de todo milímetro, ele responde, mestre, que eu torne a ver. Versículo 52, então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. A história de Bartimeu termina aqui, mas eu gostaria de ir um pouquinho além, talvez em alguns minutos para nós concluirmos. Simplesmente Bartimeu agora começa a seguir a Jesus. Certa vez eu li um artigo que me chamou a atenção. Esse artigo me falou que pior do que perder a visão é voltar a enxergar ou enxergar pela primeira vez. Quando nós vemos isso na TV, nós imaginamos que a pessoa que retorna ou começa a enxergar novamente, ela começa a ver tudo nitidamente. Mas esse artigo não diz que isso não acontece. Ele fala que quando a pessoa volta a enxergar ou enxerga pela primeira vez, o que ela tem são fortes dores de cabeça, fortes dores na barriga, tontura. Ela não identifica todos os objetos de uma vez só. Ela vê primeiramente grandes vultos. Na verdade, ela se torna simplesmente mais um pedaço em meio de todo o movimento que está acontecendo. Agora eu queria que você imaginasse comigo a situação de Bartimeu. Bartimeu está voltando a enxergar ou enxergando pela primeira vez. O que ele está vendo são vultos. A sua cabeça está doendo, a sua barriga também. Ele tem desejo, talvez, ali de desmaiar. Mas em tudo isso, a Bíblia fala que ele está seguindo o Mestre. Ele está caminhando com o Mestre. Mas a noite chega e Bartimeu tem que ir para casa. A pergunta que eu faço é o seguinte: quem ajudaria agora um ex-cego? Olha, todo mundo talvez se mobilizaria para ajudar um cego. Na verdade, Bartimeu provavelmente tinha alguém que o ajudaria. Mas agora, um ex-cego, na cabeça daquela pessoa, simplesmente, olha, Bartimeu, você agora já sabe enxergar, você enxerga, você pode ir para casa sozinho. Mas e para qual casa? Aonde? Bartimeu sabia viver como cego, ele havia vivido como cego durante toda a sua vida. Como agora ele teria que achar a sua casa? Ele precisaria de ajuda. A poeira novamente nos olhos, o sol novamente se pondo, colocando seus últimos raios sobre os olhos dele. Bartimeu chega em casa, talvez, com muita dificuldade, e agora ele começa a identificar as pessoas que ali estão, a sua família, os seus filhos. Mas olha, no dia seguinte, Bartimeu ele não pode se levantar e ir para a porta de Jericó para pedir esmola, porque ele só fazia isso porque era cego. Agora ele enxerga. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que trabalhar, ele tem que se movimentar, ele tem que avançar, ele tem que ir em frente. Mas que trabalho talvez Bartimeu deveria desempenhar? Ele sempre foi um cego, provavelmente ele não tinha uma profissão.
Bartimeu tem que conseguir agora o sustento para a sua família. Ele não poderia parar justamente ali na porta de Jericó e falar: olha, eu sou um ex-servo, por favor, dai-me esmola. Não, isso não poderia acontecer, ou não deveria acontecer. Ele deveria agora se desenvolver com o ciclo da vida. Sempre soube levar a sua vida sem enxergar. Me parece que agora a pergunta de Jesus faz um certo sentido. Me parece que agora a pergunta de Jesus tem um certo nexo. Jesus está perguntando para Bartimeu assim: Bartimeu, você quer enxergar realmente? Você sabe o que enxergar, as implicações que enxergar vai trazer para você? Bartimeu, o que você quer que eu faça com você? O que queres que eu te faça? Você quer enxergar? Bartimeu, quando você passar a enxergar, você não vai poder mais viver uma vida de cego. Não dá. Você agora vai ter que viver uma vida mediante alguém que sempre enxergou, ou que sabe enxergar, ou que enxerga pela primeira vez. Me parece que agora a pergunta de Jesus a Bartimeu faz um certo sentido. Eu vou finalizar em 5 minutos. Vou pedir para que você coloque a projeção novamente. Bartimeu tem um grande problema. Sabe qual é o problema dele? O problema dele é que agora ele enxerga. Mas não fique preocupado. Talvez você esteja pensando: mas isso é fácil? Enxergar? Que dificuldade há nisso? Deixa eu falar algo para você. Provavelmente essa seja o maior ou o maior dos problemas que essa igreja também tem, que você também tem. Enxergar. Não gostamos de fazer isso. Gostamos de ser cegos, porque a ceguidão espiritual, ser cego espiritualmente, não nos confronta com nada. Quando estamos no escuro, quando ninguém está enxergando nada, ninguém pode nos mostrar o caminho a seguir. Ser cego nos traz um conforto. Viver cegamente nos mostra que ninguém sabe o caminho. Olha, eu sou cego, é por isso que eu estou errando. Olha, tenha paciência comigo, porque eu sou cego. E ser cego é justamente o que eu e você gostamos. Você quer ver isso? Passa para mim, por favor. Passa mais um. Isso. Você conhece muito bem esse símbolo, é o McDonald's. Alguns costumam ir lá para fazer algum tipo de refeição. Você conhece provavelmente, pode passar, esse outro item. Ele é o Big Mac. Você conhece como é que a gente costuma falar? 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola, picles e um pão com o quê? Vocês estão por dentro, né? Olha, esse é o Big Mac. Quando você vai até o McDonald's, quando você olha aquilo dali, parece que é uma te hipnotiza, né? Você não olha para nenhum outro lugar, parece que ele vai te chamando, e aquilo vai saltando para os seus olhos, e é uma movimentação. Você olha a fotografia, simplesmente fascinante. As cores, o brilho, o alface resplandecente, o queijo caindo, e aí você pode até pensar em pedir uma outra coisa, mas quando você olha para aquela foto, você simplesmente fala assim: me vê um Big Mac. É isso que você pede. Interessante que você sabe justamente que aquela foto não é verdade, porque quando você pede o Big Mac, passa para mim, é isso que vem para você. Você sabe, você entende, você sempre soube que aquela foto não é nada do que é apresentado. Você olha para a foto, você percebe que ali é um grande Big Mac, passa mais um, mas quando você olha, justamente isso que acontece. Ei, é por isso que eu digo, eu e você gostamos de ser cegos, gostamos de pensar que estamos enxergando, gostamos de pensar que as coisas ao nosso redor são todas legais, que tudo está acontecendo como combinado. Ser cego não nos confronta com a realidade. O cego espiritual, ele imagina que está entrando no caminho certo. Ele não quer enxergar, ele não quer fazer diferente, ele não quer ser luz, ele não quer que ninguém coloque para ele o caminho certo a ser andado ou a ser trilhado. Ele não quer responder a pergunta de Jesus: o que queres que eu te faça? Porque ele sabe que quando ele responder: Senhor, que eu torne a ver, ou que eu veja novamente, ele entende que deve haver mudanças na vida dele. Ele deve ser uma nova pessoa, uma nova criatura. Mesmo em meio
o cego espiritual, ele não quer responder: Senhor, que eu torne a ver. Essa é uma grande tragédia da nossa igreja hoje. Infelizmente, as nossas fileiras têm sido formadas por cristãos cegos, pessoas que não desejam ser luz, pessoas que não desejam ser movidas e moldadas pelo Espírito, pessoas que não querem ver. Jesus hoje está perguntando para você, igreja: o que queres que eu te faça? Que decisão você quer tomar? Ei, igreja, juventude, liderança, você quer enxergar? Você quer ver? Você quer que eu te mostre as verdades contidas na Bíblia? Você quer que eu te mostre justamente o que há aqui? Mas quando eu começar a mostrar isso para você, você vai ter que ser uma nova pessoa. Você vai ter que ter uma mudança dentro do seu coração. Você vai ter que estar suscetível a ouvir a minha palavra. Ou você quer simplesmente continuar vivendo a cegueira espiritual? A pergunta de Jesus a parte meia propícia também nos dias de hoje. Hoje, mais uma vez, Jesus faz essa pergunta. Eu contei aqui várias histórias sobre o centro de recuperação. E a primeira coisa que eu perguntava para alguém, depois de apresentar para Jesus, e a pessoa vinha falar assim: missionário, eu quero estudar a Bíblia. Eu pedia para ele parar. Você falava assim: olha, você conheceu sobre o Jesus, mas agora quando eu abrir a Bíblia para você, você vai conhecer sobre as verdades do sábado, você vai conhecer sobre a volta de Jesus, você vai conhecer a verdade sobre o inferno, você vai conhecer a verdade sobre a morte. É isso que você quer ver? Você está realmente suscetível a aceitar tudo isso que eu vou mostrar para você? Alguns sempre falavam: sim, pode me mostrar. E aqueles na qual Jesus ou deixavam ser iluminados pela luz de Jesus através da palavra de Deus eram mudados e moldados. Passa a última, por favor. Esse é o Projeto Tamar. O Projeto Tamar, ele fica lá em alguns lugares. Acho que o Espírito Santo também tem, mas na Bahia ele fica na Praia do Forte. O Projeto Tamar me chama a atenção. Eles cuidam e fazem com que as tartarugas possam ser preservadas. Mas há uma época do ano, passa mais uma, em que acontece este fenômeno. É o nascimento das tartaruguinhas. E o que me chama a atenção é que lá nesse local, na Praia do Forte, quando está para acontecer este fenômeno, há uma lei. Nenhuma outra luz pode acender. Tudo deve estar apagado. Todas as casas ao redor desse local devem estar com as luzes apagadas. Justamente a rede pública também apaga essa luz. Quando está para acontecer isso daí, somente uma luz deve estar acesa. É a luz do luar. Na madrugada, a lua reflete justamente o seu brilho sobre as ondas, enquanto as tartarugas estão nascendo. Se houver alguma outra luz para ela ir, ela vai desviar o caminho e não vai conseguir ir na sua luz ou no lugar original onde deveria ir, que é para dentro do mar. É por isso que apagam tudo. É por isso que quando a luz reflete justamente na água, e o barulho das ondas, e aquela luz que traz para as tartaruguinhas o caminho certo a andar, faz com que ela possa se convergir até o mar, no caminho certo, na luz do luar. Você conhece a luz verdadeira? A luz verdadeira é Jesus. A luz verdadeira é a Bíblia. Se havia um momento que eu gostava lá em casa, era quando a escuridão era rompida pelos raios da chuva. Morava sempre no interior, começava a chover, ia até a varanda, estava uma escuridão total. E quando o raio vinha, era algo fascinante. Eu sempre via que a escuridão nunca voltava a ser como era antes. Mesmo que estivesse muito escuro, depois que o raio brilhasse, ou o relâmpago passasse, voltava ali uma coisa diferente, começava a identificar outros objetos que eu não havia visto antes. Só há uma luz. Essa luz quer brilhar hoje dentro do seu coração. Nós vamos ouvir agora uma última mensagem, uma mensagem musical. Sabe, Jesus está falando para você hoje também, igreja, o que quer que eu faça com você? Qual é o seu desejo? E olha, muitos aqui estão falando assim, olha, que eu toque a ver, ou que eu veja novamente. Mas entenda, quando os seus olhos abrirem, você vai ser um cristão forte.
você terá que se apegar às mãos do Salvador. Você terá que colocar o seu joelho no chão, porque você não poderá mais viver em trevas, porque a luz da aurora, a luz de Cristo, vai brilhar dentro do seu coração. E quando estamos ouvindo esta música, ao final, eu gostaria que todos se levantassem para que nós pudéssemos fazer uma oração por esta igreja, com o pedido: Senhor, que eu torne a ver, mas olha, que em meio às dificuldades que é enxergar, o Senhor esteja ao meu lado me conduzindo diariamente. Esse será o nosso pedido nesta manhã, e tenho certeza que mais uma vez o Senhor irá nos escutar. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Sentir a solidão.
mais uma vez ao pedido especial nessa igreja. Que o Senhor, Pai, possa abrir os nossos olhos e possamos enxergar novamente. Por favor, Pai, sabemos que gostamos de viver em meio à escuridão, que não sabemos viver em meio à luz, mas que o seu braço forte possa nos suster, nos mostrar o caminho, e se em dificuldade estamos passando, que o Senhor possa ser coluna ao nosso lado. Obrigado por essa semana, Pai. Me sinto honrado de ter a oportunidade de ser um instrumento em suas mãos. Agradeço porque toda a igreja esteve presente. Agradeço porque a liderança se envolveu para que pudesse fazer uma boa programação. Que o Senhor continue abençoando a eles grandemente. E seja nessa igreja em todas as suas dificuldades. Que ela continue a ser luz em meio a esse mundo. Continue sendo sal, uma comida sem sabor. Continue sendo instrumentos em suas mãos. Seja com a juventude, com a liderança, com nossos amigos visitantes, seja com as famílias aqui representadas, mas acima de tudo, que o Senhor possa apressar desde já o seu retorno, porque, Pai, o lugar onde devemos estar, o lugar onde vamos conhecer plenamente o seu amor, é somente os céus. Por isso, seja conosco em todos os momentos, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos nos despedir cantando Só Existe Alguém. Que Deus continue nos abençoando. Nós vamos cantando, sim. Mas lembra dos pedidos que estavam aqui na sexta? Hoje nós vamos simbolicamente mandar, né? Mandar para o céu. A gente está pensando em dar um balão para você com um pedido para que você soltasse. As pessoas chovendo. Então a gente tem que improvisar aqui. E os meninos vão soltar na frente. Não sei se vai dar para todo mundo ver, a gente vai esperar sair para que vocês vejam. Mas não é só um simbolismo. Esses pedidos já estão diante de Deus. Mas antes de nós sairmos e soltarmos os balões, como não vai dar para a gente fazer isso lá fora, a gente não fazer lá na rua, não dá, por causa da chuva, então nós vamos orar mais uma vez por esses pedidos. E que você continue orando por esses pedidos. E que Deus possa atendê-los segundo a sua boa vontade. Tá bom? Então vamos fazer isso aqui. Aí vocês vão sair, os meninos vão ficar lá na chuva com a sombrinha. E aí a gente vai ver os balões subindo. Vamos fechar os olhos mais uma vez. Querido Deus, amado Pai, nós neste momento em especial queremos entregar mais uma vez a Ti esses pedidos que aqui estão. Muitos pedidos, Senhor, problemas, dificuldades. Muitos de nós passamos por problemas grandes que só o Senhor pode resolver. Querido Deus, nós confiamos em Ti, por isso nós entregamos esses pedidos nas Tuas mãos mais uma vez. Nós pedimos que tenha misericórdia de nós. Abençoe-nos, Senhor, segundo a Tua vontade. Resolva esses problemas segundo a Tua vontade. Porque o que nós mais queremos é viver uma vida tranquila aqui neste mundo. Mas é nos preparar para nos encontrarmos contigo. Então, Senhor, se for para a nossa salvação, que o Senhor atenda ao nosso pedido. Nós queremos entregar também aqui os agradecimentos. Muitas bênçãos do Senhor tem feito por nós. E nós seremos eternamente gratos a Ti. Que o Senhor possa continuar nos abençoando no restante deste dia. E até logo mais quando voltarmos para agradecermos a Ti mais uma vez o santo sábado do Senhor. Por isso, Senhor, nós te pedimos que vá conosco para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Então eles vão sair.